Boa tarde a todos. E ao som do quarteto de cordas da Universidade de Caxias do Sul, a TV Câmara inicia a transmissão da 34ª edição da maior festa comunitária do sul do país, a nossa querida Festa da Uva. Neste dia tão especial, a solenidade de abertura, direto do Parque Mário Bernardino Ramos, onde durante esta tarde nós vamos levar até você todas as informações deste grande evento. E junto comigo nessa transmissão, um time incrível de profissionais vai estar com a gente. E ao meu lado, Marcelo De Gregori, que vai estar comigo durante essa tarde, trazendo todos os detalhes para você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui pela TV Câmara Caxias, no canal 16 da NET, ou no YouTube e no Facebook do Parlamento Caxiense. Uma tarde de muita movimentação aqui no Parque da Festa da Uva, muitas autoridades chegando num dia que é especial não só para Caxias do Sul, mas para a história do município. Nesse ano que a Festa da Uva celebra os caminhos e lugares que nos trouxeram até aqui. A festa também marca uma data importante, que ano que vem celebramos os 150 anos da imigração italiana. Para essa estrutura acontecer nessa transmissão, temos uma equipe de técnicos acontecendo nos bastidores, nos dando suporte para essa grande transmissão ao vivo aqui direto dos pavilhões. E também eu te convido a ficar conosco nessa transmissão e dizer que a participação da Câmara na Festa da Uva ela é uma tradição muito forte do nosso parlamento. Tanto com a TV Câmara que estamos aqui e também com o stand institucional aqui nos pavilhões da Festa da Uva. Uma tarde que tem de ser de muitas emoções, Rafa.
É isso mesmo, Marcelo, direto aqui do Parque Mário Bernardino Ramos, você está vendo, acompanhando direto do canal 16 da NET e também pelo nosso canal do YouTube, a movimentação de autoridades e de convidados chegando para essa grande transmissão que inicia a partir das 13h30 da tarde. 13h30 da tarde é o horário oficial para a abertura da solenidade da 34ª edição da Festa Nacional da Uva. E hoje, Marcelo, São Pedro nos ajudou, porque o tempo, embora céu parcialmente encoberto, está agradável a temperatura, não está chovendo e também não tem aquele calorão das últimas semanas. Uma tarde muito agradável para você acompanhar de casa e também para os nossos convidados, os convidados da Festa da Uva que estão por aqui, não é mesmo, Marcelo? Isso mesmo, Rafa. Uma série de autoridades já está chegando por aqui. Como é tradicional na nossa Festa da Uva, a presença do presidente da República neste ano não foi confirmada devido a uma viagem internacional, mas estamos com ministros da Federação participando da abertura da Festa da Uva. Estarão conosco hoje o secretário de Comunicação da Presidência, o ministro Paulo Pimenta, e também o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Além de deputados federais, estaduais, senadores e também do nosso governador Eduardo Leite. Diversos vereadores e secretários municipais também já estão chegando por aqui, rainhas de edições anteriores da Festa da Uva e também embaixatrizes estão chegando para o nosso evento. Uma tarde que a gente vai reunir mais de 1000 pessoas aqui na entrada dos pavilhões. Exatamente, Marcelo. E para você que está acompanhando direto do canal 16 da NET e também do nosso canal do YouTube, a gente vai contar para você como vai ser realizado o protocolo durante essa tarde. Como você já percebeu, o palco está atrás aqui da nossa transmissão, o palco da solenidade, que acontece a partir das 13h30 da tarde. Mas também durante a apresentação, nós vamos ter o quarteto de cordas da UCS com solistas Maico Cassânigo e a Karina Dante e também o pianista Wagner Maciel. Eles que, aliás, já estão sonorizando este ambiente e trazendo essa música gostosa para os convidados dessa tarde tão especial. Além disso, durante a tarde, direto do protocolo, nós vamos ter o hino nacional e também a dupla Rafa Gubert e Tita Saquete vão entoar o hino rio-grandense. É um momento bastante emocionante aqui durante a tarde, porque a gente sabe que a 34ª edição da Festa da Uva, a Festa Nacional da Uva, é um momento muito esperado por todos os caxienses e também para quem mora aqui na Serra Gaúcha. Nós aguardamos por esse momento tão especial. Então, certamente, você já deve estar acompanhando as músicas que estão tocando. Vai ser uma tarde bastante emocionante. Após o protocolo, haverá o descerramento da fita lá no centro de eventos com as autoridades, com os ministros e também com o governador Eduardo Leite. E após, as autoridades estão convidadas para visitar o centro de eventos, conhecer o centro de eventos, para assim dar início de forma oficial à 34ª edição da Festa da Uva. E você vai acompanhar tudo isso a partir de agora aqui na TV Câmara, Marcelo. É uma tarde incrível. Uma tarde incrível com uma programação também vasta e incrível aqui. E lembrando que a programação de hoje ela é restrita para as autoridades e convidados aqui no Parque de Eventos, pois amanhã o parque abre para o público que pode acessar e conferir as atrações aqui da Festa da Uva. Bom, uma festa que há tantos anos, 34 edições, chegando em 2024, acaba se reinventando a cada edição. Nesse ano são diversas novidades que acontecerão aqui no Parque de Eventos, entre elas a retomada do espetáculo Som e Luz, uma parceria do Sistema FEComércio e do SESC, aqui de Caxias do Sul, que desde 2016 o espetáculo não era realizado e esse ano retorna aos Jardins das Réplicas. Serão 11 apresentações de 40 minutos, sempre às 20 horas, aqui nas réplicas do Parque de Eventos. Os ingressos custam entre 5 e 10 reais e estão disponíveis tanto na bilheteria do Som e Luz aqui no parque, quanto no SESC de Caxias do Sul, na rua Moreira César. Uma festa que todos os anos acaba se reinventando e trazendo novidades para o público, né, Rafa?
Exatamente, Marcelo. E além do Som e Luz, espetáculo que desde 2016 não era transmitido, também temos hoje à noite o desfile da Festa Nacional da Uva. Também é um outro momento bastante esperado por todos. Os desfiles acontecem na Sinimbu, na Praça Dante Alighieri, a partir das 8 horas da noite. Hoje, exclusivamente, às 7 horas da noite, inicia o pré-desfile e depois, às 8 horas, então, inicia esse grande evento. E a gente vai trazer para você detalhes durante toda a programação dos desfiles também, um momento bastante incrível da Festa da Uva, esperado. Esse ano que tem como tema Caminhos e Lugares e celebra os 150 anos da imigração italiana em Caxias do Sul. Reportagens que você acompanha pela TV Câmara e também, Marcelo, a gente já pode trazer um spoiler aqui para quem está nos acompanhando, porque o desfile do dia 3 de março será ao vivo pela TV Câmara. Você vai acompanhar de perto todos os detalhes, o encerramento dos desfiles, este momento que também é muito especial para todos nós. Um desfile que certamente Rafa vai fazer história, porque nesse ano várias novidades e surpresas também passarão pela Rua Sinimbu, o palco desse grande desfile, desse grande evento. Quem quiser também acompanhar o desfile da arquibancada, existem ingressos à venda, mas o desfile ele é um momento de unir a comunidade. Então traga sua cadeira, participe junto à Rua Sinimbu e prestigie esse momento bem especial. E falando em desfile, está chegando aqui comigo já a nossa primeira convidada do dia, secretária Cristina Calcanhoto, secretária de Cultura de Caxias do Sul. Cris, os desfiles ocupam a Sinimbu a partir de hoje à noite, um espetáculo que certamente vem para emocionar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, realmente estamos muito ansiosos, né, para o dia de hoje, que pretende causar diversas emoções. Será um espetáculo a céu aberto na Rua Sinimbu, dentre as ruas Alfredo Chaves e Dr. Montauri. Vocês podem nos acompanhar pela arquibancada ou por toda a calçada. Pode levar a sua cadeira, a sua canga, sentar no cordão e viver Caxias. São mais de 1.500 pessoas envolvidas num ambiente propício, né, a essa magia da Festa da Uva. E um desfile que se reinventa a cada edição e que esse ano traz algumas novidades. Pode adiantar alguma para nós aqui? Perfeito. Na verdade, então, a gente sempre comemora datas significativas, né? Mas esse desfile marca principalmente o início das comemorações dos 150 anos da imigração italiana. E junto com isso, então, a gente traz a temática da cucanha, que é essa orgia gastronômica e de festa que os nossos imigrantes imaginaram que ia encontrar aqui. E é com isso, então, que a gente faz a nossa festa de uma forma brilhante, muito animada e que com certeza será inesquecível. Obrigado, secretária. Uma boa tarde. Para todos nós. Então a gente estende o convite para que hoje você permaneça conosco a partir das 8 horas na Rua Sinimbu, aí presencialmente, curtindo o primeiro desfile do curso alegórico da Festa da Uva 2024. Rafa, seguimos com nossos convidados. Seguimos com os nossos convidados e uma convidada muito especial e muito importante aqui para nós, a presidente da Câmara de Vereadores, Marisol Santos. Ela que também é vice-presidente da Festa Nacional da Uva, edição de 2024. Um momento bastante aguardado por todos os caxienses, presidente. Esse momento é muito especial para todos nós. Boa tarde para ti, Rafa. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Que alegria, em primeiro lugar, a TV Câmara poder participar desse momento, poder estar aqui transmitindo ao vivo para que vocês de casa possam efetivamente acompanhar um pouco mais desse momento que é tão especial, sim, muito aguardado. E eu hoje, com todo o carinho do mundo, como presidente, né, da nossa casa, da Casa Legislativa, mas também com essa missão, né, que nos é dada pela presidência da Câmara, como vice-presidente da Comissão Comunitária dessa festa que tem nosso carinho total, assim, né? A Festa da Uva ela é uma festa que não é de uma administração, não é de um governo, não é de ninguém especificamente, nem de uma comissão comunitária somente. Ela é uma festa que é da comunidade toda e nós, da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, como representantes do povo, temos essa compreensão de que ela é nossa, de que a gente precisa levar isso para as pessoas e fazer com que a gente sinta mesmo a festa, e desculpem se é um pouco chavão dizer isso,
mas sentir a festa realmente na nossa pele, porque é algo que é do sangue, é algo que é da memória afetiva de todos nós, né? Quem vai lembrar, quem nunca desfilou numa festa da uva, quem nunca sentou no meio-fio para assistir, né, o desfile cênico ainda quando carros alegóricos, né, principalmente, o corso. Quem nunca veio, nunca provou uma uva em tantos lugares diferentes desse parque sensacional? Quem não se emocionou nos jogos coloniais? Ou seja, a festa da uva, ela é nossa, ela é muito nossa. Me arrepia de falar isso, porque a gente precisa valorizar, a gente precisa respeitar, a gente precisa estar aqui, precisa visitar e precisa participar efetivamente dela. Eu estou muito feliz da Câmara de Vereadores estar aqui presente de uma forma tão intensa, com o nosso stand aqui para as pessoas virem visitar, com a TV Câmara podendo mostrar um pouco desse grande evento que é o evento de abertura. A gente se emociona muito num dia como hoje. Sem dúvida nenhuma, presidente. E além da emoção também vale ressaltar que a Festa da Uva movimenta a economia, o turismo, todo mundo agregado neste grande evento. Sem dúvida. A Festa da Uva é desenvolvimento econômico, é turismo, é cultura, mas ela também é autoestima, ela também é esse sentimento da gente de pertencimento, de batalhar mais pela nossa cidade, de levar de verdade o que Caxias do Sul é realmente. Uma cidade pujante, uma cidade de um povo que tem vontade de trabalhar muito, mas que também tem a necessidade e precisa ter de celebrar esses seus momentos. Muito obrigada, presidente. Um ótimo evento para você. Muito obrigada. Bom trabalho para vocês da TV Câmara e para vocês sigam nos acompanhando, porque a TV Câmara vai estar muito aqui nessa Festa da Uva e venham nos visitar a partir de amanhã no nosso stand também. Obrigada. Obrigada a você. Essa é a presidente da Festa Nacional da Uva, vice-presidente e também a presidente da Câmara de Vereadores, Marisol Santos. E a gente segue com os nossos convidados neste momento tão especial. É isso mesmo, Rafa. De vice-presidente para presidente, está comigo já aqui o Fernando Bertotto, presidente da Comissão Comunitária da 34ª Festa Nacional da Uva. Fernando, uma quinta-feira para fazer história, marcar a abertura de uma festa, depois de uma festa sofrida na pandemia, diferente. Hoje a abertura para novos caminhos e lugares, literalmente. Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação. É a abertura do evento. O pessoal costuma dizer o nosso maior evento, mas é um dos maiores eventos do Brasil. A gente tem que salientar isso. A maior festa comunitária do Brasil, onde tem esse engajamento de todos esses voluntários, né, que trabalham em prol da festa. E a gente está muito contente porque a casa está cheia, é um evento que vai movimentar toda a economia de Caxias do Sul e da região. A gente fala de uma geração aí de mais de 250 milhões de reais na economia, na injeção na economia de Caxias do Sul. E a gente só tem a agradecer, né, Marcelo, TV Câmara, afinal, todo mundo que está nos assistindo, porque a Festa da Uva é muito grande, ela tem um carinho da população, do visitante, ela é conhecida nacionalmente, até internacionalmente, então a gente só tem alegria. E pelos próximos 17 dias, quem passar aqui pelo parque vai encontrar uma série de novidades e também de surpresas pelo parque. Pode adiantar para nós alguma coisa, Fernando? Olha, só na entrada nós vamos ter uma tirolesa, né, que é uma coisa diferente, né, vai chamar muita atenção. A gente tem a volta do helicóptero, o parque de diversões, a gente vai ter muito simulador, muita interação com o público. Nós vamos ter uma área reservada exclusivamente para crianças de 0 a 5 anos, que é o Festival TET. Então, assim, a ideia mesmo é esse ano que a pessoa mergulhe em diversas experiências, que ela tenha bastante sensibilidade. A exposição de uvas está maravilhosa lá, né, Marcelo? A gente acompanhou a pré-produção. Então, assim, eu tenho certeza que o visitante, essa mudança que a gente fez também do pavilhão 1 para o pavilhão 2, da mudança da gastronomia também e da feira multissetorial também foi um diferencial que eu acho que vai chamar a atenção, vai deixar o visitante mais à vontade no percurso todo. Então, eu acho que a festa tem tudo, tenho certeza que a festa tem tudo para dar certo. Então, obrigado, Fernando. Vou te pegar para o protocolo. Obrigado. Boa festa para nós, né? Muito sucesso nesses próximos 17 dias. Que assim seja, sucesso para todos nós. Caxias merece. É isso aí, você acompanhou então a palavra do Fernando Bertotto, presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva. E é isso, né, Rafa? Pelos próximos 17 dias, Caxias tem cheiro de uva no ar. Exatamente, Marcela. A gente tem uva aqui nos pavilhões, a gente tem o aroma da Festa Nacional da Uva. Aliás, quem visitar a Câmara de Vereadores também estamos todos aromatizados com o ambiente. Esse momento tão especial. E a gente lembra você
que o público pode acessar o Parque Mário Bernardino Ramos a partir de amanhã, às 2 horas da tarde. Os pavilhões da Festa da Uva abrem aos visitantes. Você pode visitar os estandes e também tudo que foi preparado com muito carinho para você. Lembrando que a entrada custa R$20 e a meia entrada custa R$10. Quem pode utilizar a meia entrada? Estudante, idosos, também crianças e PCDs, acompanhantes de PCDs têm direito à meia entrada. Lembrando a você também que a meia entrada tem direito doador de sangue. Inclusive, que foi um projeto aprovado na Câmara de Vereadores na semana passada, que institui o dia 25 de novembro como o Dia Municipal do Doador de Sangue. E você pode comprar os ingressos para participar aqui da Festa Nacional da Uva, pessoalmente aqui no parque ou direto no site. Lembrando que os ingressos para visitar o Parque da Festa da Uva não dão direito aos shows. Você tem que adquirir os ingressos para o show separadamente também pelo site. Marcelo. Falando em shows, né, Rafa? Essa informação é para os shows nacionais. Toda a programação dos shows regionais e locais estão inclusas no ingresso de acesso ao parque. E falando em shows nacionais, em cada fim de semana do evento teremos artistas de renome nacional passando por Caxias do Sul. Eu já adianto para vocês um pouquinho dessa programação. Agora, já sábado, no dia 17, Ana Castela sobe ao palco montado na Arena, aqui nos pavilhões. Ana Castela foi a artista mais ouvida nas redes de streaming no último ano, com a música do ano, o álbum do ano, e vem a Caxias com um show completo. Foi música tema de novela, participou com diversos artistas nacionais também. No segundo fim de semana da festa, quem sobe ao palco é o DJ Alok e o rapper Felipe Rett, a dupla que chega a Caxias do Sul para trazer animação. E os números que permeiam a história de Alok são grandiosos. Ele tem mais de 28 milhões de seguidores no Instagram e é o 4º DJ mais popular do mundo. E Felipe Rett estourou nas paradas nos últimos anos e também vem assumindo o topo das paradas. E para fechar, né, Rafa, a programação nacional, o último fim de semana traz Bruno Marrone e Raça Negra ao palco aqui da Festa da Uva. Ou seja, Marcelo, muitas atrações, 18 dias de Festa da Uva para você acompanhar e curtir. E falando em atrações, a principal atração da festa é a uva. E a nossa repórter Carolina Dallagnol, ela fez um tour pelas videiras aqui da Serra Gaúcha e conversou com os agricultores falando sobre este momento tão importante que é o momento de vindima. E a gente vai acompanhar uma matéria especial agora. Elas estão ali, prontinhas. A colheita desse jeito, de forma manual, tem o cuidado e o carinho que a fruta merece. Em safras boas, são aproximadamente 3 meses de vindima. Mas até chegar aqui, a jornada é longa. Um ano inteiro com o olhar sempre atento. Agora nós estamos na reta final, né? Vai acabar o ciclo aqui, né? Acabou a colheita, acabou o ciclo. Mas aí, a partir do mês de maio, mês de junho, a gente já retoma os tratos da pareira, porque aí a gente tem que fazer troca de postes, a gente tem que começar a fazer adubação, fazer a limpeza, e quando chega o mês de julho, a gente entra com a poda e vai até setembro, né? E a partir daí o ciclo continua, porque aí tu acabou a poda, tu tem que começar a fazer os tratos com os defensivos, com adubação, com todas. Então praticamente tu vira do mês de praticamente 10 meses, 9 a 10 meses em cima da própria pareira. Quem começou aqui foi o meu pai, né? Mas depois aí agora a gente já tá meio na sucessão, né? Aí agora sou eu, aí o meu filho tá planejando continuar com a sucessão, né? Que ele gosta da lida da agricultura, gosta da lida de trabalhar com as frutas. Noimar D'Alegrave é o primogênito dos 3 filhos do seu Orestes.
foi o único que seguiu os passos da herança de cultivar uva. Hoje são 4 hectares do cultivo das variedades Isabel, Bordeaux, Niágara Branca e Rosé e Moscatel. Quando Noimar vem para debaixo das parreiras, a família toda acompanha, até os cachorros. E eles ficam a tarde inteira juntos? Principalmente com a mamãe aqui. Eu digo que eu me criei embaixo das parreiras, né? Até a gente tem fotos, assim, de quando criança o pai arrumava tipo eu não sei, um chiqueirinho, uma caixinha que botava cobertas e coisa pra gente passar o dia aqui. Então, eu digo, a gente sempre, tanto eu, meus irmãos, a gente se criou aqui literalmente embaixo das parreiras. Todo esse envolvimento transforma a vindima em uma grande festa, mesmo quando a safra não é cheia. E esse ano, ela não foi. A quebra da produção pode chegar até 50% em cenários mais graves na região. Na propriedade da família Dalegrave, por exemplo, Noimar prevê uma colheita de 40 toneladas, sendo que no ano passado foram 90. Essas parreiras aqui da uva Bordeaux, em 2023, chegaram a 30 toneladas. Este ano, podem nem chegar a 10. Esse ano, por exemplo, foi um ano muito atípico, né? Muita chuva e a própria incidência de doença, a planta, tu acaba botando mais tratamento, mais defensivo e mesmo assim as doenças aparecem a mesma coisa. Esse ano foi um ano atípico, muito diferente dos outros. Apesar dos outros anos nós tivemos o problema da seca, nós tivemos colheita excelente. Agora esse ano aqui, quem conseguiu colher até, por isso que os preços estão mais altos. Mas todo o segmento da fruticultura, nós perdemos bastante. Mesmo com as dificuldades, Rosângela sabe que a uva faz parte das raízes da família. Uva é vida, é um sinônimo de vida, porque tudo dependia da uva para sobreviver, para os investimentos, né? Para tudo, para estudo dos filhos, tudo era da uva, do cultivo da uva, né? A uva faz parte da vida da família. E a família faz parte de uma festa muito conhecida no Brasil inteiro. As uvas Isabel, produzidas aqui pela família Dalegrave, já tem uma tradição com a festa da uva desde os anos 70, quando seu Orestes, pai de Noimar, já participava como expositor pela primeira vez. Essa tradição continua por aqui, mas este ano tem uma novidade. A família, pela primeira vez, vai fornecer as uvas durante a festa. As primeiras uvas chegaram ainda no final de janeiro, em São Gotardo, na câmara fria que está armazenando todas as 150 toneladas de uvas que vão ser distribuídas nos 18 dias de festa. A família Dalegrave vai estar entre os 31 fornecedores da fruta para a festividade. Este ano, o valor pago é de R$ 4,30 o quilo. Noimar vai disponibilizar 3 toneladas. É uma motivação para a região, né? Isso que aquilo, uma amostra, um reconhecimento que Caxias cresceu em cima da uva, né? A gente se sente gratificado, né? Que foi um fruto que tu trabalhou um ano para sentir esse agradecimento. Super bacana a reportagem que a nossa repórter Carol Dallagnol fez direto dos Parreirais, lá na agricultura, onde ela conversou com o agricultor Noimar Dalegrave, falando sobre, Marcelo, este momento que a gente teve mau tempo no final do ano, os intempéries provocaram uma queda de quase 50% na safra da uva, mas mesmo assim, 31 expositores estão trazendo as suas uvas, mais de 150 toneladas, vão estar aqui para a gente receber, para a gente saborear elas. Para você que vai acompanhar a Festa Nacional da Uva, você vai receber na entrada e também durante os desfiles. Ou seja, mesmo com esses agravamentos do tempo, os agricultores tão queridos trazendo essa grandiosa Festa Nacional da Uva, eles que fazem acontecer este momento tão especial e que você está acompanhando pela TV Câmara, o canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais e o canal do YouTube. Na sequência, 13h30 da tarde, a partir das 13h30 da tarde,
inicia de fato oficialmente a solenidade de abertura da 34ª edição da Festa Nacional da Uva. E nós estamos aqui direto do Parque Mário Bernardino Ramos, onde a gente conta todos os detalhes para você, não é mesmo, Marcelo? Isso mesmo, o protocolo quase iniciando, a gente reforça as autoridades que estão chegando por aqui também, né, Rafa? Nessa edição, os ministros de Comunicação e da Agricultura Familiar estarão aqui nos pavilhões, representando a Presidência da República na abertura dessa edição da festa. Tu falaste da rainha da edição, a uva, e ela que vai estar geladinha aqui logo mais. A gente está aqui bem pertinho das câmaras frias que abastecem o parque e também os desfiles. Os desfiles, a secretária já esteve falando conosco sobre eles, que esse ano retornam numa posição de destaque, falando da terra da cocanha. Vai trazer a magia do sonho, da gastronomia e também da festa daqueles que há 150 anos vieram ao Brasil em busca da terra da cocanha. Uma edição que certamente com muitas surpresas e muitas novidades por aqui, Rafa. Mesmo, Marcelo. E falando em novidades, a gente tem o tradicional saguzaço, que é tradicional, todo mundo vem curtir, aproveitar e saborear. Mas este ano, Marcelo, a nossa gastronomia, que é referência nessa grande festa, ela também vai ter o polentaço e a uvada. Que delícia! Que delícia! É a rainha da festa sendo entregue para a comunidade. Depois dos eventos de preparo do polentaço, do saguzaço e da uvada, a alimentação é liberada para o pessoal que vem prestigiar o parque de eventos. A programação completa da Festa da Uva de 2024, para saber quando são esses eventos bem pontuais, você acompanha no site da Festa da Uva. Lá tem a programação certinha, descritiva, dia por dia, do que encontrar aqui pelos pavilhões. E a gente segue também, lembrando, com a programação dos Jogos Coloniais. Eu e a Rafa estivemos na abertura dos jogos, no lançamento para a imprensa e olha, é um jogo mais divertido que o outro. Lembrando as nossas origens e também resgatando a história de quem nos antecedeu, né, Rafa? Exatamente, Marcelo, e vou confessar que foi muito divertido. Pela primeira vez eu pisei na uva, foi super bacana a pisada, né, a uvada. Foi super legal, super divertido. E os Jogos Coloniais, eles seguem aos sábados e domingos durante toda a Festa Nacional da Uva. E a final está marcada para o dia 2 de março, no sábado, na Rua Sinimbu, onde você vai poder aproveitar de pertinho e ver toda essa competição muito divertida. Porque o mais importante, Marcelo, não é competir, é se divertir. Se divertir lembrando daquilo que nossos antepassados faziam na colônia e que hoje também marca a nossa Festa Nacional da Uva. Bom, a gente viu que o Quarteto de Cordas deu uma pausa por aqui, em seguidinha deve estar iniciando o protocolo, então a gente segue por aqui trazendo os principais destaques dessa cobertura para vocês. Exatamente, você está acompanhando pelo canal 16 da NET, eu vou pedir para que as nossas câmeras coloquem novamente o palco para mostrar para vocês como está a movimentação nesse momento. As autoridades estão chegando, como o Marcelo já trouxe para a gente, os ministros estão por aqui, eles que estavam participando de uma coletiva de imprensa, assim como o governador Eduardo Leite também já está presente no Parque Mário Bernardino Ramos. Em instantes, a partir das 13h30 da tarde, a gente traz todos os detalhes oficialmente da abertura da 34ª edição da Festa Nacional da Uva. Lembrando a você que depois do protocolo tem o descerramento da fita, que é o momento que marca oficialmente essa abertura, e as autoridades na sequência são convidadas a visitarem o centro de eventos. Em instantes você acompanha aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, também pelo nosso canal do YouTube e nas redes sociais. É a TV Câmara na comunidade todo dia. Um dia muito agradável em Caxias do Sul, o céu é encoberto, mas a temperatura super agradável, um momento bem gostoso e nesse momento um ar fresco, né, Marcelo, vindo pra gente para trazer todos esses detalhes para você que está acompanhando de casa. Exatamente, que esse clima nos acompanhe pelos próximos 17 dias, para que nós possamos ver esse parque cheio de gente, com estacionamento lotado de pessoas curtindo a nossa Festa da Uva. A Rafa falou que a TV Câmara Caxias está na comunidade todo dia, não é mesmo?
E para marcar essa transmissão especial, a TV Câmara lança nessa transmissão o vídeo institucional da Câmara de Vereadores do ano de 2024. A Câmara que neste ano é presidida pela vereadora Marisol Santos, que já esteve conosco aqui na transmissão ao vivo. Eu te convido a acompanhar esse lançamento. Roda pra gente. Bem-vindo ao coração democrático de Caxias do Sul, onde as vozes da comunidade ecoam e as decisões moldam o futuro. Esse é o segundo maior parlamento do Rio Grande do Sul, um espaço de diálogo, de representação, de construção para um futuro sustentável e igualitário. Aqui, 23 vereadores estão empenhados para escutar a sua voz. Também temos o compromisso com a igualdade de gênero, que reconhece o papel das mulheres na busca de uma sociedade mais justa, humana e solidária. Nossas vereadoras não apenas lideram, elas inspiram. É a maior bancada feminina da história. Nesses 132 anos de existência, seguimos acreditando que a política é feita pelas pessoas e para as pessoas. Trabalhamos por uma cidade melhor. Focamos no desenvolvimento sustentável, na saúde, na educação, na justiça social e no bem-estar de toda a comunidade. Essa é a Casa do Povo, lugar de transformação e compromisso com a democracia. Nosso vídeo, e você acompanhou em primeira mão o lançamento do nosso vídeo institucional 2024. Em instantes inicia a solenidade da abertura da 34ª edição da Festa Nacional da Uva. Você já está acompanhando a movimentação do palco, mas antes eu quero passar para o Marcelo, porque ele tem mais um convidado com a gente. Marcelo. É isso mesmo, Rafa. Já está aqui comigo o secretário municipal de turismo, Ricardo Daneluz. Secretário, uma festa que movimenta não só Caxias do Sul, mas o turismo de toda a região. Boa tarde. Boa tarde, meus cumprimentos a todos que estão aqui nos acompanhando. E de fato agora nós chegamos a um dos pontos mais altos da nossa Caxias do Sul, que é a Festa Nacional da Uva, que é um momento único aqui para a nossa comunidade, onde se movimenta muito a todos os setores aqui da nossa cidade, em especial setores de serviços, setores do turismo. A rede hoteleira, com altos índices de ocupação, praticamente lotados aos finais de semana e aumentando cada dia mais. O pessoal de fora buscando também a questão dos desfiles, que são muito procurados, e propriamente participar da festa aqui do parque. Nós que estivemos trabalhando durante todo o ano passado e esse ano, participando das principais feiras de turismo do Brasil, justamente para divulgar essa nossa grande festa, que tem uma expectativa de girar em torno de 250 milhões de reais na nossa economia aqui, gerando emprego, trabalho e renda para toda a nossa Caxias do Sul e para toda a nossa Serra Gaúcha. E falar de Festa da Uva sem falar de turismo não tem como dissociar, porque muita gente vem de fora, né? Qual é a expectativa do trade para que esses turistas cheguem aqui, um número estimado de visitantes, como que está essa movimentação nos primeiros dias de Festa da Uva já? Bem, a expectativa é muito boa, é muito grande, a gente fala em torno de 500 mil visitantes aqui ao parque, não se sabe ainda o total de pessoas que virão de fora, mas cada dia mais pessoas adquirindo ingressos, reservando a sua rede hoteleira aqui, então a expectativa é muito boa, as pessoas estão vindo aqui para Caxias do Sul e é uma grande oportunidade também delas conhecerem outros serviços, outros setores, outros atrativos aqui de Caxias do Sul, que o nosso potencial é muito grande. Inclusive agora na última pesquisa, o ano passado, então, o setor que mais cresceu foi o setor de serviços, com mais de 20%. Então ele acabou levantando aí o nível
da melhoria na economia, o que é muito importante aqui para Caxias do Sul, e o turismo foi também um dos grandes responsáveis por isso. Obrigado, secretário. Uma boa tarde. Muito obrigado e uma boa festa a todos nós. Com certeza. Então a gente ouviu o secretário de Turismo falando, né, Rafa? A gente comentava há pouco dessa movimentação, a presidente Marisol também trouxe, o presidente Bertotto também trouxe. Então a gente tem essa grande festa que mobiliza não só a economia, o turismo, mas toda a comunidade caxiense que vem prestigiar. Não só aqui, mas na praça, no interior, com os jogos, uma festa das pessoas. Exatamente, Marcelo, uma festa humana, como disse a presidente da Câmara de Vereadores, Marisol Santos, e mais de 500 mil de pessoas é aguardado durante esses 18 dias de Festa Nacional da Uva. Você está acompanhando aqui a abertura, a solenidade de abertura. Em instantes ela deve iniciar e a gente passa ao protocolo, mas a gente traz mais detalhes para você dessa festa. A partir de amanhã, 2 horas da tarde, você que acompanha a gente pelo canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais, pode visitar aqui os pavilhões da Festa da Uva a partir das 2 da tarde. Lembrando que os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou também pessoalmente aqui no Parque Mário Bernardino Ramos. E você está acompanhando agora a movimentação já do protocolo, que deve iniciar em instantes. As autoridades já estão se posicionando. Nós vemos deputados, senadores, também o prefeito de Caxias do Sul, a presidente da Câmara de Vereadores, Marisol Santos, senadores, deputados, autoridades aqui de Caxias do Sul, do Brasil e também da nossa Serra Gaúcha neste grande evento, nesta abertura da Festa Nacional da Uva, edição de 2024. Marcelo. Cabe destacar também que tem a presença de vários prefeitos, vereadores e secretários da região, isso mostrando o potencial da Festa da Uva não só para Caxias do Sul, mas para a Serra Gaúcha, que celebra juntos a vindima. A vindima traz o que há de melhor na colheita da uva, que nos acompanha desde que nossos antepassados chegaram aqui na região. Então são diversos municípios que celebram a vindima e também tem as suas festas menores, né, Rafa? Cada um na sua peculiaridade, mas que também celebram a vindima. Então vários prefeitos e vereadores dos municípios da região também estão por aqui. Exatamente, assim como rainhas e princesas de outras festas, né, de outras festas aqui da região, estão acompanhando este evento que você acompanha pela TV Câmara, o canal 16 da NET. Movimentação nessa tarde bastante grande aqui em Caxias do Sul, no Parque Mário Bernardino Ramos. Lembrando a você que a Festa Nacional da Uva segue até o dia 3 de março no Parque Mário Bernardino Ramos, mas também você pode acompanhar os desfiles da Festa Nacional da Uva, você pode acompanhar o evento Som e Luz, que volta este ano, desde 2016, ele não era apresentado na Festa da Uva, então você vai poder conferir. E além disso, os nossos jogos coloniais tão divertidos e que traz tanta alegria para esse momento. Vamos agora acompanhar um pouquinho do Quarteto de Cordas da Universidade de Caxias do Sul, esse momento tão especial. E em instantes, o protocolo da cerimônia de abertura da Festa da Uva 2024. Você está acompanhando a abertura de solenidade da Festa Nacional da Uva. Você acompanhou um pouquinho do musical do Quarteto de Cordas da Universidade de Caxias do Sul, que vai acompanhar todo o protocolo, assim como a dupla Tita e Rafa Gubert, que também vão estar aqui entoando o hino rio-grandense. Tudo acontecendo ao vivo, direto do Parque Mário Bernardino Ramos, nesta tarde de 15 de fevereiro, uma tarde de céu encoberto em Caxias do Sul, tipicamente de Serra Gaúcha, temperatura bastante agradável, uma tarde muito bacana, celebrando a Festa Nacional da Uva. Marcelo. A gente vê que está iniciando o protocolo aqui nos pavilhões da Festa da Uva
E esse ano a festa celebra os 150 anos de imigração italiana. O tema da festa é Caminhos e Lugares, pois foram diversos os caminhos percorridos para que estes imigrantes deixassem esse legado. E é isso que vocês acompanham a partir de agora neste cerimonial. Você acompanha então agora o cerimonial de abertura da 34ª Festa Nacional da Uva. Vamos acompanhar o protocolo. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínios: Bradesco, Sim Rede de Postos, Banrisul, Randon Corp, Sicredi Pioneira, Marco Polo, Andreassa, Petenati, Sebrae, Vantajão, Sulgás, Iton, Fusopar, Avan, Farmácia São João, Claro, Faculdade da Serra Gaúcha FSG, Unimed, Mebraf, Caminhos da Serra Gaúcha CSG, Martinelli Advocacia, Steel ou Orquídea, Soprano, Palfinger, Acrilis, Biglia Advocacia, Florence, DR Sul Nissan, Guinchos Vanin, Braslux, PHD Guindastes, Dalemole, Pisani, Agrimar, Suzin Franciscucci, Samburá Caça e Pesca, Traçado, San Martin, Financiamento Procultura RS, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos aos atos oficiais de abertura da 34ª Festa Nacional da Uva. Esta cerimônia será traduzida para Libras pelos intérpretes da MOVE Língua de Sinais. Compõe o palco de abertura as autoridades. Senhor Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Senhor Ministro do Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Senador Hamilton Mourão. Senhora representante da Câmara Federal, deputada Denise Pessoa. Senhor Prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico. E a primeira-dama, Jussara Canali. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito. Nossa saudação aos deputados federais aqui presentes. Pompeu de Matos, Maurício Marcon, Tenente Coronel Zuco, Carlos Gomes, Elvino Bongás, Reginete Bispo, Giovanni Querini, Presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereadora Marisol Santos. Presidente da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva, Fernando Bertotto. Cônsul-Geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valério Caruso. Neste ato, representando o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortesi. Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, Edgar Preto. Senhores secretários estaduais da Segurança Pública, Sandro Caron. Da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovanni Feltz. Da Habitação e Regularização Fundiária, Antônio Carlos Gomes da Silva. De Logística e Transportes, Gilvir Costela. Secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini. Senhores deputados estaduais, Pepe Vargas, Carlos Búrigo, deputado Neri, Cláudio Branchieri, Guilherme Pazin, Gustavo Victorino, Miguel Rosseto, Joel Wilhelm, Elisandro Sabino,
Juiz de Direito e representando a direção do Foro de Caxias do Sul, Dr. Silvio Vieser. Vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Iores. Bispo diocesano, Dom José Gislon. Secretário de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar, Milton Fornazieri. Diretor de Financiamento, Proteção e Apoio à Inclusão Produtiva Familiar, José Henrique da Silva. Comandante do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, Tenente Coronel Jorge Coppe Eiris. Comandante do CRPO Serra, Tenente Coronel Márcio José Rosa da Luz. Ao citá-lo, estendemos a nossa saudação à Brigada Militar. Comandante do 5º Batalhão de Bombeiro Militar, Tenente Coronel Márcio Miller Batista. Saudamos todas as autoridades civis e militares da Segurança Pública de Caxias do Sul e região. Nossa saudação especial a todas as entidades e setores que representam a uva, o vinho e a agricultura em nosso estado e que se encontram neste evento. FETAG, Emater, Agave, Embrapa, Fecovinho, Uvibra, INCRA Rio Grande do Sul, Concevits, Cevits, EFASerra, CAAF, Senar e sindicatos do setor. Senhores secretários municipais de Caxias do Sul e região. Senhores vereadores de Caxias do Sul, de Porto Alegre e da Serra Gaúcha. Um carinho especial às 12 embaixatrizes da nossa festa de 2024. Diretores de instituições financeiras, presidentes, rainhas e princesas de festas da uva. Igualmente, queremos dar as boas-vindas para as comitivas de rainhas e princesas das nossas festas regionais. Um prazer tê-los aqui. Presidentes e representantes da Federação da Indústria, Comércio, Serviços e Agricultura do Rio Grande do Sul. Vitivinicultores, agricultores e vinícolas de Caxias do Sul e região, expositores da feira. Diretoria da União das Associações de Bairros de Caxias do Sul. Patrocinadores e apoiadores da Festa da Uva. Veículos de comunicação e profissionais da imprensa. Senhoras e senhores, sintam-se todos acolhidos. Dando início a esta cerimônia, pedimos a todos que mantenham posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro, que será entoado pelo Quarteto de Cordas da Universidade de Caxias do Sul, com os solistas Michael Cassânego e Karina Duarte. Ao piano, Wagner Maciel.
gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Caminhos e lugares. Este é o tema da 34ª edição da Festa Nacional da Uva. Caminhos e lugares permeia a vinda dos imigrantes e seus percursos, chegando a uma Caxias diversa, plural, multicultural. Valoriza os árduos caminhos traçados na busca do Paese de Cucanha, em que se forjaram novos lugares para que pudessem recomeçar a sonhar. São caminhos e lugares que perpassam a religiosidade e a fé, o trabalho agrícola, o artesanal e o industrial, a área rural e a urbana, as rotas e os roteiros, o acolhimento, a hospitalidade e a amorosidade, os saberes e os fazeres, a arte e o conhecimento, o turismo e a cultura, a história e a memória, o desenvolvimento local e o regional. A 34ª Festa Nacional da Uva, com o tema Caminhos e Lugares, marca o início das comemorações dos 150 anos da imigração italiana. Ouviremos a saudação do presidente da Festa Nacional da Uva 2024, Fernando Bertotto. Senhor Governador Eduardo Leite, Ilustríssimo Senhor Ministro Paulo Teixeira e Senhor Ministro Paulo Pimenta, Senhor Prefeito Municipal Adilode Domênico e sua esposa, a primeira-dama, Jussara, Vice-Prefeita Paulo Iores, senhores vereadores aqui presentes, deputados federais, estaduais, senadores e todas as autoridades já citadas pelo protocolo. Hoje iniciamos a 34ª Festa Nacional da Uva e Feira Agroindustrial de Caxias do Sul, a maior festa comunitária do Brasil. Ela é a maior, pois, assim como eu, presidente, e meus diretores, somos todos voluntários, que dedicam seu tempo e abdicam de suas famílias e atividades em prol da realização deste evento. Agradeço de coração a cada diretor da festa,
assim como cada membro da Comissão Social, que iniciou o trabalho há mais de um ano atrás, preparando as 15 embaixatrizes para o concurso de escolha do trio de Rainha e Princesas. Agradeço especialmente a Thaís, a Gabriela Isoton, a Gabriela Boff, a Luana, a Luísa, a Vanise, a Letícia, a Ana, a Raeli, a Laísa, a Isadora e a Marraiana. As 12 embaixatrizes que se dedicaram com muito amor e carinho na divulgação da festa. Eu peço uma salva de palmas para elas. A partir daí surgiu o trio. O que dizer dessas meninas superpoderosas, Lisandra, Eduarda e Letícia? Seriam muitas palavras para descrever nossa rainha e princesas, mas os atos, atitudes, carinho e amor pela festa da uva percorreram distâncias em todo o nosso país. Foram inúmeras visitas a municípios e eventos, e aí percebe-se o reconhecimento da nossa cidade como a cidade da festa da uva. Talvez essa característica tenha se perdido no tempo, pela importância e pujança de Caxias do Sul no cenário internacional metalmecânico, pela sua diversificada indústria de todo tipo e em todos os setores, pela sua farta agricultura, onde Caxias do Sul é o maior produtor de hortifrutigranjeiros do estado do Rio Grande do Sul, e também pelas suas empresas de serviços, e, é claro, pela hospitalidade de seu povo. Aliás, povo de origem italiana que inicia as comemorações dos 150 anos de sua imigração. Nesse século e meio, milhares de pessoas e etnias foram se agregando a Caxias, fazendo a nossa cidade deste ano de 2024, com muito trabalho, força, fé e festa. E aqui estamos. Tenho que fazer um especial agradecimento a todas as entidades representativas e de classe de nossa cidade, bem como ao Conselho da Festa Comunitária e da empresa SA, que não mediram esforços para ajudar a viabilizar a festa. Agradeço ainda a todo o Poder Executivo do município, juntamente com os secretários municipais e seus servidores. Desta forma, também digo muito obrigado ao Legislativo caxiense através de todos os vereadores. Um especial agradecimento também aos deputados federais e os deputados estaduais aqui presentes e que sempre nos ajudam em viabilizar o evento Festa da Uva. Não posso deixar de citar também o apoio irrestrito de todas as forças de segurança, a gente chama carinhosamente de forças vivas, que são eles que fazem a movimentação necessária para o evento Festa da Uva acontecer na cidade de Caxias do Sul. Carinho e gratidão também a toda a imprensa, que desde o início trabalhou e ajudou a todos nós, na divulgação, cobertura e engajamento de toda a comunidade. Desde 1931, a Festa da Uva conta uma história, uma linda história com a uva, com a cidade, com a cultura, com a indústria, com o seu povo, com seus presidentes e comissões, com suas rainhas, princesas e embaixatrizes. Desta forma, agradeço a todas as pessoas que fizeram as festas anteriores e dedicaram seu tempo para algo que só quem faz sabe. Finalizo minha saudação com um pedido, que as novas gerações acreditem na Festa da Uva, que a política não atrapalhe a Festa da Uva e que tenhamos mais amor a uma festa tão gigante como a ela. Festa é muito maior do que qualquer coisa. Agradeço a atenção de todos e que venham prestigiar a 34ª edição da Festa Nacional da Uva, feita por nós, por inúmeras mãos, com carinho e coração de doação. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras do senhor prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Saúdo a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, representando aqui o governo federal, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Paulo Pimenta, neste ato representando o presidente da República. Saúdo o senador Hamilton Mourão. Vossas presenças legitimam a importância de Caxias do Sul no cenário cultural turístico brasileiro, econômico brasileiro.
ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, obrigado por sua parceria constante e agradecimento por prestigiar a nossa Festa da Uva. Primeira-dama Jussara Canalha, vice-prefeita Paula Iores, ao presidente da Comissão Comunitária, Fernando Bertotto, lideranças que faz jus à responsabilidade de estar coordenando o nosso maior e mais representativo evento que tão bem simboliza e sintetiza a nossa Caxias. O meu muito obrigado pela dedicação. E de forma muito especial o meu reconhecimento ao trio, a rainha Lisandra Quinalha, a princesa Eduarda Rosarim e a princesa Letícia de Carvalho, juntamente com todas as nossas princesas que tanto nos acompanharam nessa caminhada. Trabalho incansável por representarem com entusiasmo a Festa da Uva, juntamente com todas as demais pessoas que compuseram essa comissão social, como bem disse o nosso presidente, de forma carinhosa, gratuita e abnegada, sem nada de remuneração, a não ser o carinho e o abraço das pessoas que foram visitadas. Saúdo a nossa presidente do Poder Legislativo, saúdo os produtores, expositores, obrigado por acreditarem na força da Festa Nacional da Uva. Cumprimento também os representantes da Câmara dos Deputados, a deputada Denise Pessoa, demais deputados federais aqui presentes, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, e estendo a todos os deputados estaduais presentes, secretários de Estado, secretários municipais, a vereadora Marisol, que eu já citei, nossa presidente do Poder Legislativo, e em nome dela quero saudar a todos os demais vereadores, prefeitos municipais, meus colegas, que eu vejo aqui em grande número, Força de Segurança, Poder Judiciário, agricultores e entidades da uva e do vinho, autoridades eclesiásticas, profissionais da imprensa, demais associações e entidades já mencionadas no nosso protocolo. Comunidade que nos prestigia, senhoras e senhores. De uns tempos para cá, o Brasil despertou para a importância do agro e dos setores produtivos. É comum hoje testemunharmos em quase todos os veículos de comunicação do país a força, a expressão como o agro é pop, ou ainda que o setor primário é o Brasil que deu certo. Pois bem, aqui nós não apenas concordamos com isso, como também fazemos a nossa parte desde sempre. Caxias do Sul é o maior produtor de hortifruti granjeiro do Rio Grande do Sul, contando com mais de 3.500 famílias ligadas à agricultura familiar. A média das nossas propriedades em Caxias do Sul é 10 hectares, mas altamente produtivas, e também fomos convidados na COP28 porque temos um percentual acima da média que a legislação exige de preservação ambiental. Então, isso é um contraste benéfico, onde temos pequenas propriedades que produzem de forma muito significativa e uma preservação ambiental também que nos orgulha e que motivou nós sermos convidados à COP28. Essas famílias, senhor ministro, elas têm a maior jornada de trabalho e que ainda precisam lidar com as incertezas, mas jamais perderam a esperança. Especialmente neste ano, que foram atormentadas pelos fenômenos climáticos, não perderam a fé, não perderam a esperança e continuam apostando no seu trabalho, na força, na garra e na determinação dessas famílias. E as famílias produtoras da estrela maior da festa, que produzem cerca de 70 mil toneladas de uva por ano, fortalecendo e viabilizando uma cadeia moderna e pujante que coloca na mesa de milhões de consumidores a uva, o suco, os vinhos e os espumantes que tanto orgulham o Brasil pela sua qualidade e reconhecimento internacional. Mas nós vamos além. Nossa vocação produtiva é uma das maiores heranças de nossos antepassados italianos, de experiência que nos ensinaram sobre a importância da preservação e da resiliência.
História que há exatos 70 anos foi simbolicamente eternizada no Monumento Nacional ao Imigrante, inaugurado na Festa da Uva de 1954. Gente simples, humilde e disposta ao trabalho, mas detentores de enorme sabedoria. Todos, sem exceção, sabiam que a maior riqueza que podemos ter é a alegria de nos sentirmos úteis para nós mesmos e para as nossas famílias, amigos e comunidade. Hoje, perto de completarmos os 150 anos da imigração italiana, somos a escolha e o destino de imigrantes de mais de 50 nacionalidades diferentes que chegaram a Caxias e de todas as idades. Porque aqui temos a marca, senhor governador, senhores ministros, aqui nós temos a marca do acolhimento, da fraternidade, da meritocracia, do progresso, que reconhece a importância de quem constrói o futuro, sem perder sua identidade histórica, sem vaidades e com olhos esperançosos de quem sabe que vai colher, ali na frente, uma cidade ainda melhor. Falar da Festa da Uva é falar da nossa farta gastronomia local, em desfiles maravilhosos, atrações culturais diversas e na exposição multissetorial que tão bem representa esta Caxias do Sul. Mas, acima de tudo, a Festa da Uva é o retrato daquilo que somos capazes de fazer juntos, de mãos dadas, a cada ano avançando mais, aprendendo e evoluindo. Que ela continue a inspirar e a motivar nossa comunidade, fortalecendo nossos laços comunitários, num horizonte de otimismo. Estou certo de que a 34ª Festa Nacional da Uva será um marco de experiências inesquecíveis, de bons negócios e de muita alegria. Que cada visitante se sinta acolhido e desfrute de cada momento neste evento. Viva a Festa da Uva! Muito obrigado e um grande evento a todos. Para se pronunciar neste ato solene, a palavra do Governo Federal, através do senhor Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Eu quero dar uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos. Cumprimentar o governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, o prefeito de Caxias, Adiló Ângelo de Domênico, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, gaúcho, Paulo Pimenta, meu colega de Câmara Federal, Fernando Bertotto, presidente da Festa da Uva, Adolfo Brito, presidente da Assembleia Legislativa, senador Hamilton Mourão, a deputada federal do Rio Grande do Sul, Denise Pessoa, aqui de Caxias, foi ela, a rainha, as princesas que me convidaram lá no Palácio do Planalto para vir a essa festa. Cumprimentar a deputada federal Reginete Bispo, aqui do Rio Grande do Sul, deputado federal Bom Gás, do Rio Grande do Sul, Pompeu de Matos, também do Rio Grande do Sul, deputado federal Carlos Gomes, deputado federal Maurício Marcon, deputado federal Giovanni Cherrini, deputado federal Zuco, deputado estadual, foi ministro do MDA e é um dos meus professores, Pepe Vargas, deputado estadual também, que foi ministro do MDA, dois gaúchos ministros do MDA, Miguel Rosseto, também meu professor, Edgar Preto, presidente da CONAB, gaúcho, foi presidente da Assembleia Legislativa, Milton Fornazieri, secretário do MDA, Milton Ferreira, superintendente do MDA no Rio Grande do Sul, Nelson Gracelli, superintendente do INCRA no Rio Grande do Sul, Luzia Teixeira, superintendente da CONAB, e a todas e a todos. Eu quero fazer 3 homenagens. Primeiro, homenageio aquelas famílias italianas que chegaram aqui há 150 anos e construíram essa força social, política e econômica que é Caxias do Sul. Hoje, um dos polos de agroindústrias mais avançados do Brasil e, ao mesmo tempo, uma indústria metalmecânica
de alta complexidade e muito sofisticada. Presto a minha homenagem a eles e aos seus familiares, descendentes, que ainda vivem aqui em Caxias do Sul. Em segundo lugar, quero prestar minha homenagem às agricultoras e agricultores do Rio Grande do Sul. Não foi um ano fácil, governador Eduardo Leite. Tivemos juntos com você em Ulha Negra, na seca, em fevereiro do ano passado. Tivemos juntamente também no Vale do Taquari, nas enchentes que levaram tudo e levaram a esperança, muitas vezes, dos agricultores. Foram anos difíceis para os agricultores. E por isso quero prestar minha homenagem às agricultoras e agricultores que passaram por momentos difíceis, mas agora presto a minha homenagem a todos que organizaram essa festa para comemorar a colheita da uva e seus resultados tão positivos para o Rio Grande do Sul, para Caxias do Sul e para o Brasil. Fernando, parabéns por essa festa tão intensa que você hoje aqui lança. São 18 dias e espero que você saia bem no final de 18 dias de trabalho nessa festa tão forte, que é a Festa da Uva, 34ª edição da Festa da Uva aqui em Caxias do Sul. Trago o abraço do presidente Lula, juntamente com o ministro Paulo Pimenta. E nesse ano foi lançado o plano recorde da agricultura familiar, 77,7 bilhões, sendo que os juros, quando os juros de mercado estão a 11,25, já tiveram a 13,75, para a agricultura familiar, os juros mais altos são de 6%. E para a produção de alimentos, 4%. Para a agroecologia, 3%. E aqui, num diálogo que o Pepe e o Miguel me ajudaram a fazer, fizemos uma linha mais importante para as cooperativas produtoras de suco e de vinho e produtoras de uva do Rio Grande do Sul, onde praticamente dobramos o investimento de 15 milhões para 30 milhões. Sabemos que as cooperativas têm muitas questões ainda na sua agenda, e amanhã vou me reunir com elas para ver o que a gente pode aperfeiçoar para apoiar as cooperativas. Ao mesmo tempo, quero saudar aqui a Embrapa, que desempenha um papel muito importante nessa cadeia produtiva, e trazer o nosso apoio à Embrapa com uma transferência de recursos para que ela possa ajudar ainda mais os agricultores familiares do Rio Grande do Sul nessa transição ecológica de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica, nesse momento de uma transição digital na agricultura e também numa agricultura que precisa reter a sua juventude dentro da agricultura, para que ela traga essas tecnologias e traga tecnologias de gestão para continuar a saga daqueles que vieram da Itália há 150 anos atrás. Por isso, com um copo de vinho, uma taça de vinho, um copo de suco de uva, eu brindo esta festa na sua abertura, desejando muito sucesso a vocês e que nós possamos ter um ano melhor do ponto de vista climático. Eu até cobrei do governador e do Paulo Pimenta se eles não puseram São Pedro na coligação, não é isso? Não. E São Pedro não ajudou esse ano, mas que a gente consiga apoiar os agricultores e as agricultoras para que vocês tenham todo o apoio para enfrentar e tenham resiliência à crise climática. Termino convidando a indústria metal-mecânica para uma reunião para o debate de novas máquinas para a agricultura familiar. Como que nós possamos apoiar o desenvolvimento de novas máquinas para que o agricultor tenha uma menor penosidade no seu trabalho e mais condições de trabalho. E por isso, o presidente Lula lançou, através da FINEP, um edital de 400 milhões para o desenvolvimento de novas máquinas para a modernização da agricultura familiar. Viva a 34ª edição da Festa da Uva e sucesso a todas e todos. Muito obrigado.
Para o seu pronunciamento, o senhor governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Me permitam saudar aqui o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, representando aqui o presidente Lula. Me permitam saudar também o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, da Presidência da República, Paulo Pimenta, representante da Câmara Federal, deputada federal Denise Pessoa, e também os deputados federais Maurício Marcon, Pompeu de Matos, Giovanni Cherini, Reginete Bispo e Elvino Bongás. Querido amigo prefeito municipal de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, também a Jussara Canali e a nossa vice-prefeita Paula Iores, ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, e com ele os deputados estaduais, Pepe Vargas, Carlos Búrigo, professor Cláudio Branchieri, Nerio Carteiro, Miguel Rosseto, Guilherme Pazin, Joel William, senador da República, Hamilton Mourão, presidente da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva, Fernando Bertotto, com ele toda essa grande comissão comunitária de espírito exemplarmente de devoção à sua comunidade, que se engaja na organização da Festa da Uva. Saudar as soberanas, a rainha Lisandra Quinali, as princesas Eduarda Menezes e Letícia de Carvalho, com elas todas as embaixatrizes aqui presentes, a presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, também, querida amiga vereadora Marisol Santos, com ela todos os vereadores, o cônsul-geral da Itália, no Rio Grande do Sul, querido amigo Valério Caruso, reitor da UX, professor Gelson Heck, secretários de Estado que aqui me acompanham, e a todas as autoridades já nominadas aqui no protocolo. Esta festa tem a especial característica da celebração não apenas de uma fruta, né? Não é a celebração da uva simplesmente, mas de todo o esforço que por trás desta produção existe, remontando a vinda dos nossos antepassados, especialmente da imigração italiana, nesse momento que a gente está preparando a celebração dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E aí nós identificamos, a partir dos desafios que nós temos no presente, e aqui o ministro Paulo Teixeira justamente invocava as dificuldades que o clima tem imposto ao Rio Grande do Sul. Tivemos vários anos de secas, de estiagens que afetaram a nossa produção agrícola. No ano passado, em seguida da estiagem, querido presidente Luciano Orsi, aqui da FAMUR, estou vendo aqui também, em seguida da estiagem, nós enfrentamos chuvas, muitas chuvas, com enchentes que provocaram tantos danos e transtornos e, infelizmente, perdas de vidas. E, nesse momento, talvez, somos seres humanos, haverá quem possa, por algum momento, desanimar, se frustrar e, eventualmente, desistir ou buscar outros caminhos para a sua vida. E por isso que é tão importante um momento como esse, em que a gente olha um pouco para trás e, ao celebrar aqueles que para cá vieram, buscamos exemplo, buscamos inspiração na força daqueles que, ao enfrentarem as dificuldades na sua terra, de forma resiliente, persistente, buscaram novos caminhos, atravessaram um oceano inteiro em condições precárias, sem saber bem o que os aguardava num outro lado, num lugar em que sequer se falava a sua língua, para, em terreno aparentemente inóspito ou pouco favorável ao cultivo ou de maiores dificuldades, tanto é que eram as terras disponíveis àqueles imigrantes, ousaram, desafiaram a lógica da cultura daquele momento, daquele local, empreenderam, surpreenderam e transformaram esta região num local de exemplar prosperidade para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo, seguramente. Então, ao olhar um pouco para o passado e para aqueles que vieram antes de nós e que fizeram o que fizeram, nós temos a obrigação de, diante das dificuldades do nosso tempo, não nos conformarmos, não nos deixarmos abater
enfrentar os tempos que nos são dados, com as suas dificuldades, e fazer a nossa parte, superando os desafios do presente, para construir momentos melhores para aqueles que vierem a nos suceder, como fizeram os nossos antepassados. Esse é o espírito dessa festa. Não apenas da força empreendedora de uma gente que é orgulho para todos nós e que nos inspira, portanto, a nesse tempo cumprir com o nosso papel como lideranças políticas ou empresariais ou sociais, seja no espaço que é reservado a cada um nesse momento. Por isso a gente celebra esta 34ª edição da Festa da Uva, na qual eu tenho o privilégio de poder vir num segundo mandato como governador, privilégio esse conferido pela população gaúcha, e aí quero encerrar minha manifestação invocando aqui o chamado, o apelo que eu ouvi do presidente Bertotto aqui na sua manifestação. Que a política não atrapalhe a Festa da Uva, disse o presidente Bertotto. De fato, mas eu agregaria algo a mais, que a política não atrapalhe nada, que a política não atrapalhe as famílias, que a política não atrapalhe as amizades, que a política não atrapalhe o trabalho, que a política não atrapalhe as nossas relações, que possamos, a partir desta Festa da Uva que se invoca, que a política não atrapalhe a festa, possamos fazer com que a política deixe de ser um atrapalho, seja sim um espaço de respeito, onde posições divergentes e diferentes se expressem dentro de uma arena limpa de debates, e onde o foco esteja não em atacar as pessoas, mas em atacar os problemas, que não são poucos e que exigem o esforço da coletividade. Esta Festa da Uva, ela nos inspira também pelo seu espírito comunitário, porque não tenho dúvida, e ao olhar para essa plateia, vejo tantas pessoas diferentes, homens, mulheres de mais idade ou menos idade, eu não consigo enxergar a religião que professam, eu não consigo enxergar o partido político a qual pertençam, mas se unem todos em favor de um propósito: fazer uma grandiosa Festa da Uva que seja exemplo da força empreendedora e construtora de um futuro melhor para todos. Que assim seja. Vida longa à Festa da Uva, a Caxias do Sul e ao nosso Rio Grande. Pedimos a todos que mantenham posição de respeito para a execução do hino rio-grandense, cantado pelo músico Rafael Gubert, acompanhado no acordeão por Rafael Deboni. Como a aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nessa ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nessa ímpia, injusta
Para encerrarmos esta solenidade, será cantado o tema da Festa Nacional da Uva 2024, Caminhos e Lugares. Música de Éder Bergosa, intérpretes Rafael Gubert e Tita Saquete. Como forma de enaltecer a inclusão, nós faremos o refrão da música tema em Libras. Quem veio de tão distante, hoje é tempo de celebrar a vida das gentes no mundo que fizeram daqui seu lugar. Festa da Uva vem comemorar a história do nosso lugar. Caxias, vamos cantar e da mesma canção partilhar. Uma enxada e um punhado de chão e a certeza de prosperar. Destinos de ventos traçados em um novo chão, novo lar. Pra quem veio de tão distante, hoje é tempo de celebrar a vida das gentes do mundo que fizeram daqui seu lugar. Festa da Uva vem comemorar a história do nosso lugar. Vem pra Caxias, vamos cantar e da mesma canção partilhar. Festa da Uva vem comemorar a história do nosso lugar. Vem pra Caxias, vamos cantar, nosso povo vai te abraçar. Festa da Uva vem comemorar a história do nosso lugar. Vem pra Caxias, vamos cantar e da mesma canção partilhar. Senhoras e senhores, a comitiva das autoridades irá proceder ao ato de resgate da fita inaugural da 34ª Festa Nacional da Uva na rampa de acesso ao centro de eventos. Solicitamos a gentileza dos convidados aguardarem alguns minutos para esse protocolo. E após, poderão também visitar os estandes do centro de eventos e do pavilhão 1. A organização lembra que o primeiro desfile cênico da Festa Nacional da Uva 2024 acontece hoje às 20 horas e o pré-desfile inicia às 19 horas, ambos na Rua Sinimbu, em frente à Catedral Diocesana, no centro da cidade. A comissão organizadora agradece as honrosas presenças das autoridades e de todos os convidados, reiterando o convite para que participem da Festa Nacional da Uva de 2024. Até o dia 3 de março estaremos em festa. Caxias do Sul respira a Festa da Uva.
Você está acompanhando a solenidade de abertura da 34ª Festa Nacional da Uva, aqui ao vivo da TV Câmara Caxias. Acompanhamos agora o protocolo oficial com o trio, rainha, princesas, conduzindo esse momento e também as autoridades que estão em Caxias do Sul para esse momento especial. Nesse momento, as autoridades estão se deslocando, como vocês podem ver por aqui, pelo centro de eventos, onde vai acontecer o descerramento da fita, e a Carol Dallagnol, nossa repórter, também está se deslocando para lá. Rafa, uma abertura emocionante. Exatamente, Marcelo, uma abertura bastante emocionante, como a gente já havia trazido essa informação no nosso pré-evento, que seria um momento bastante importante, bastante emocionante, com as autoridades. E principalmente, Marcelo, bastante importante ressaltar que durante os discursos do governador Eduardo Leite, dos ministros e também do prefeito de Caxias do Sul, ressaltaram a importância dos nossos imigrantes, esse ano que completa o Monumento Imigrante dos 70 anos, bastante importante. Mas é importante ressaltar que eles falaram muito sobre o agro, que é um dos tópicos que vai ser bastante ressaltado na Festa da Uva. O ministro trouxe bastante dados, né, de investimentos para a área da agricultura familiar, para a área da agricultura como um todo. Isso é bastante importante porque os nossos agricultores, eles festejam este momento. E a comitiva conta, né, além do ministro da Agricultura, com o ministro da Comunicação. E mesmo sendo o ministro da Comunicação, quem ocupou a voz que seria do presidente da República foi o ministro do Desenvolvimento Agrário. Ele que trouxe dados de mais de 400 milhões de reais investidos pela União no desenvolvimento de novas máquinas que vão atuar na agricultura familiar, que é a base da agricultura da nossa região aqui na Serra Gaúcha. Eu também destaco para vocês o que trouxe o governador Eduardo Leite, que também falou da importância do trabalho dessas pessoas que há tantos anos se dedicam à nossa região. Apesar das dificuldades, né, tornar a nossa terra uma terra pujante. Você acompanha na TV Câmara agora imagens do trio chegando próximo à fita para a transmissão, e também a gente destaca a fala do governador Eduardo Leite em relação à política, dizendo que é um momento de festa e de celebração. Vamos acompanhar o descerramento da fita. Carol, é contigo. Oi, Marcelo, eu estou aqui bem pertinho, ó, vocês estão vendo, né? Olha o meu privilégio, eu estou aqui do lado das autoridades. Aí a gente confere aí que eles vão fazer esse descerramento da fita, que dá a largada, então, para essa festa, a 34ª edição da Festa Nacional da Uva, festa que tem 18 dias. A gente tem muitos jornalistas aqui, a imprensa focada nesse momento, né? Justamente para registrar esse momento que dá a largada, então, para abrir a Festa Nacional da Uva 2024. A gente lembra também que, Marcelo e Rafa, que hoje os pavilhões eles ficam fechados para o público. Eles, então, abrem para o público a partir de amanhã, mas hoje o pessoal pode prestigiar um pouquinho da festa no desfile cênico, né? Às 8 horas da noite. Viram? Que bonito, né? Não. Já foi descerrado. Então, agora a gente tem a presença aí de várias autoridades, deputados federais, estaduais, também a presença dos ministros, né, que a gente conseguiu conversar em coletiva de imprensa anteriormente. Marcelo, Rafa, é com vocês. Obrigada, Carol, trazendo as informações. Oficialmente aberta a 34ª edição da Festa Nacional da Uva, com o descerramento da fita, com as autoridades. Governador Eduardo Leite, você está acompanhando aí no vídeo também a rainha Lisandra Quinali, as princesas, a Eduarda Menezes e a Letícia Carvalho, e todas as autoridades, os deputados, senadores, agora fazem uma visita ao centro de eventos depois de oficialmente aberta, Marcelo, a nossa grande festa, a maior festa comunitária do sul do país, que você vai acompanhar até o dia 3 de março. E toda essa programação, desfiles, o espetáculo Som e Luz, jogos coloniais, tudo isso você vai acompanhar na tela da TV Câmara, na comunidade todo dia. E a gente vai direto com a Carol novamente, porque ela tem mais informações lá, ela que está próxima aos ministros. Carol, é com você. Oi, Rafa, a gente fala. Logo a gente entra, é que a gente está numa parte escura aqui, que é logo na entrada do centro de eventos. A gente tem esse que não tem muita claridade, mas a gente já entra com vocês aqui. Tá certo, Carol. A gente volta então a qualquer momento. A Carol nos chama. Marcelo,
Agora é o momento de todo mundo celebrar, oficialmente aberta a Festa Nacional da Uva. Todos os convidados desse momento estão prestigiando, já estão entrando no centro de eventos, onde fazem esta visita das autoridades. E agora a festa começa. Oficialmente aberta a nossa Festa da Uva, a festa dos caxienses, dos gaúchos, a maior festa comunitária do sul do país. O protocolo foi realizado pela rainha e pelas princesas. A gente acompanhou o pronunciamento das principais autoridades que estiveram aqui conosco nessa tarde e agora eles fazem a primeira visita. Eles abrem de fato a visitação ao centro de eventos aqui do Parque da Festa da Uva. E a TV Câmara acompanha tudo de pertinho ao longo da programação, logo após o encerramento dessa transmissão ao vivo. Você acompanha uma reportagem exclusiva contando tudo o que rolou aqui na abertura nessa tarde nos pavilhões. Tarde, o parque não está aberto ainda, mas a gente está, eu e a Rafa, de frente para o estacionamento. Parece um dia de festa já, né, Rafa? Casa cheia nessa abertura aqui na Festa da Uva. Exatamente, Marcelo, movimentação bastante grande no estacionamento, mas também aqui ao longo do Parque Mário Bernardino Ramos. E lembrando a você, como a Carol trouxe essas informações, mas a gente ressalta que os portões ao público abrem às 2 horas da tarde desta sexta-feira. Entradas você pode adquirir aqui no parque, também pelo site da Festa Nacional da Uva, R$20, R$10 a meia entrada. E lembrando que a festa segue até o dia 3 de março, com uma programação extensa, com shows nacional. Abrindo neste sábado a programação de shows, tem Ana Castela, que é muito querida, Marcelo, pelas crianças. Isso é um dado bem importante. Muitas crianças querem ficar pertinho da Ana Castela, ela que é uma simpatia de pessoa. E também é uma artista que vem dominando as paradas musicais das rádios do país e também das plataformas de áudio que a gente tem por aqui. Então, nós iniciamos os shows nacionais neste sábado com o pé direito. E é claro, neste sábado tem o show, mas desde amanhã a programação completa já estará rolando aqui no parque. A gastronomia, muita cultura, o espaço do Festival Tete, que esse ano é um lançamento. O presidente Fernando Bertotto nos trouxe aqui na entrevista antes de iniciarmos a cobertura ao vivo do protocolo, que o Festival Tete vai ocupar o Palácio das Uvas, num espaço dedicado às crianças. Então, pais e mães que estão nos acompanhando, tragam seus filhos, que tem muita atração para todo mundo aqui no parque. Exatamente, Marcelo. Essa foi a nossa transmissão da TV Câmara. Estamos só iniciando toda essa cobertura. E antes de finalizar, agradecer, né, a você por ter estado comigo fazendo companhia, a você que esteve acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais, através do nosso canal 16 da NET, e em especial, Marcela, toda a nossa equipe técnica, porque nós dois estamos aqui, mas tem uma turma por trás das câmeras fazendo acontecer de fato este evento. Foi um dia bem especial e é só o começo. É só o começo, foi dada a largada para a nossa Festa da Uva e eu te convido a continuar acompanhando conosco a cobertura dessa grande festa. Rafa, obrigado por dividir comigo essa transmissão, acho que levamos informação e qualidade de serviço e informação a quem nos assistia. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Agradecemos também a nossa rede legislativa, a TV Assembleia, que nos cedeu nessa tarde o sinal para que toda a região pudesse acompanhar esse momento importante, não só para Caxias, mas para o Rio Grande do Sul. Eu me despeço por aqui, obrigado e até uma próxima edição, né, Rafa? Com certeza, mas continue acompanhando a TV Câmara na comunidade todo dia. Tchau, tchau! Festa da Uva vem comemorar a história do nosso lugar. Vem pra Caxias, vamos cantar e da mesma canção partilhar. A história do nosso lugar. Vem pra Caxias, vamos cantar e da mesma canção partilhar. Na dúvida, não compartilhe. Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira?
quando alguém quer manchar a